Olá, meninas, bem-vindas! Gente, começar a segunda-feira com uma live aqui express, rapidinho, porque agora às 10 horas eu vou começar os atendimentos. Mas esse é um tema, né, que eu já falei um pouco em algumas outras lives. Bom dia, Dani! E é um tema que eu gosto muito de trazer, porque é um dos causadores de muito sofrimento, né? Porque é uma característica da ansiedade, que é o controle, a tentativa de controlar, né? As relações e meninos. Oi, Deco! Meu amigo de infância, gente. Então, uma forma de expressar a minha insegurança é o controle. E isso gera muito sofrimento, porque... Deixa eu tirar esse fone, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Eu esqueci que eu tava de fone. Voltou? Tá me ouvindo? Melhor sem fone. Então, gera muito sofrimento a tentativa de controle. Por quê? Porque uma pessoa que só se sente segura na vida, controlando as relações, a si mesma, né, o trabalho, essa pessoa, ela tem uma fantasia de que qualquer coisa, né, que faça ela sair do controle, qualquer coisa que faça ela, ela não sabe, ela não tá ali controlando, isso gera imediatamente o sentimento de que alguma coisa ruim vai acontecer. De que alguma coisa péssima vai acontecer. Então, muitas pessoas, inclusive, desenvolvem, né, pânicos irracionais, por exemplo, de elevador, de avião, né, de qualquer coisa que ela não tem o poder e o controle. Só que o controle, gente, é uma coisa extremamente tóxica para quem sente, para quem quer controlar e para quem vive com essa pessoa controladora. Isso é uma coisa que gera muita destrutividade, percebe? Porque para eu controlar, eu preciso estar diminuindo o outro, né? Eu preciso estar ultrapassando, né, os limites do outro, os meus limites. Então hoje aqui a gente vai falar sobre quatro lugares e motivos que a gente quer controlar, né, e como que isso pode acontecer. Então qual é a dinâmica de hoje? Aonde eu quero que vocês cheguem? Eu quero que vocês entendam quais são os lugares que você controla, que você tenta controlar, porque isso é um símbolo de insegurança. Então a gente tá na vida para desenvolver, para crescer, para amadurecer. E um dos processos, né, de maior maturidade, gente, é a liberdade, é a confiança, é a gente sentir que a gente pode estar vivendo a nossa vida, concentrado aqui numa coisa que a gente precisa, leve, e sentir que tudo tá acontecendo bem, que as coisas estão funcionando na sua vida. Então a gente, como eu falei, né, o controle, ele nutre a ansiedade. Porque é essa fantasia de que no momento em que eu não estiver lá controlando, alguma coisa de ruim vai acontecer. Então tem muita gente, né, que tem essa fantasia e acaba se tornando tóxica para si e para o outro, tá? Então a intenção é que vocês identifiquem qual a área da vida de vocês, que vocês se percebem mais controladores e controladoras, para que vocês possam entender qual é a dor que existe aqui, qual é a insegurança que existe aqui, por que eu quero controlar isso daqui da minha vida, qual é o meu medo, porque o controle é só a gente tentando tapar buraco, é a gente tentando apagar incêndio. A gente tem que olhar o incêndio, a gente tem que olhar o buraco, a gente tem que olhar a dor que tá por trás disso. Pra gente poder, então, adquirir liberdade, paz de espírito, né? Sair do controle. Eu tava conversando um dia desses com uma amiga e ela, né, fez todo um tratamento psicológico e etc. E ela tinha muita ansiedade. E ela tinha uma ansiedade de medo de abandono. Então, ela era muito ansiosa na relação, principalmente em parceria. Então, ela ficava ali o tempo todo controlando. E ela falou, nossa, foi tão interessante que eu viajei, né? E agora que eu não me sinto mais ansiosa e não quero mais controlar a minha relação, eu viajei e foi tão gostoso. Viajei sem ele, né? E foi tão gostoso, porque eu estava lá, concentrada no que eu estava vivendo, usufruindo do que eu estava vivendo. E não ansiosa com o que ele estava fazendo aqui. E não com medo dele estar fazendo uma coisa ruim aqui, né? Porque é isso, gente. A gente ficar com essa busca de controle faz com que a gente fique, primeiro, antenado, em alerta o tempo todo sobre aquela situação, ao tempo que a gente abandona o resto da nossa vida, né? Então, muito desse processo de controle também gera um autoabandono, né? Porque às vezes eu quero controlar a relação, então eu tenho que estar lá o tempo todo junto, olhando, vendo o que a pessoa tá fazendo, eu tenho que estar lá sempre resolvendo as coisas da pessoa para ser agradável, servindo a pessoa, eu tenho que... E aí isso acaba gerando um abandono de mim mesma. Porque aí eu não posso me cuidar, eu não posso viver minha vida, eu não posso viver minha individualidade, as minhas coisas, tá? Então vamos lá.
Primeiro lugar de controle muito comum é esse que eu falei. As relações por medo de ser abandonado. Eu tô olhando aqui pro lado, gente, porque eu anotei aqui no computador. Então, primeiro, as relações por medo de ser abandonada. Então, pessoas que têm traumas de abandono, né? Então, ali um abandono paterno ou um abandono materno, seja aquele abandono real, né? Daquela pessoa ir embora, faz uma segunda família e aí se distancia, né? Dos filhos. Ou seja, aquele abandono, gente, presente que a gente chama, né? Que é aqueles pais que nunca têm tempo pra ouvir a criança, que fazem só o básico. A criança, o adulto, pode entender isso futuramente, né? Olhando e falando assim, não, é porque os meus pais estavam muito ocupados naquele momento. Mas o sentimento da criança é de abandono. O sentimento da criança é de abandono. Então, muita gente carrega esse trauma de abandono sem saber. Sem saber, porque as pessoas acham que abandono é só esse, né? A pessoa foi embora e nunca mais voltou. Mas não, a criança, ela tem demandas, e se algumas dessas demandas nunca são atendidas, né, ou são atendidas de forma muito ruim, a criança tem esse sentimento de abandono, né? Então, aquela mãe que trabalha o dia inteiro, nunca tem tempo para criança e etc. Isso pode gerar um medo de abandono. Então, essa criança vai como para as relações? Com medo de ser abandonada novamente. Percebe? Enquanto ela não cura, e aí eu falo essa criança, gente, essa criança interior. Porque a nossa personalidade é desenvolvida naquele momento, na infância. E se a gente vem pra vida e a gente não trabalha as nossas dores, a gente permanece, né, deixando a nossa vida no controle dessa criança ferida. Então a gente vem pra vida ainda com os mesmos medos, com a mesma autoimagem. Se me abandonaram, qual é o sentimento? Eu não sou boa o suficiente pra ser amada, né? Tem alguma coisa de errado comigo. Então aí eu me torno uma adulta o quê? Controladora nas relações. Por medo, né, desse dor antiga repetir. Eu sou insuficiente e isso daqui a pouco pode repetir. Qual uma forma muito comum, gente, das relações, de controlar as relações? Chantagem, manipulação. Eu anotei algumas aqui, tá, gente? No decorrer aqui da live eu vou falando elas. Então, uma muito comum é a chantagem e a manipulação. Ou seja, essa fala de mas eu faço isso e você não faz aquilo. Mas eu nunca saio com minhas amigas, você vai sair com seus amigos? Né? Mas, eu sempre tô à disposição e agora você não quer estar à disposição. Isso é uma forma de controle. Porque tem a ver com essa pessoa sempre estar em dívida comigo. Percebe? Ela tá sempre em dívida comigo. É como se eu ficasse ali me abandonando pra estar sempre à disposição dessa pessoa. E essa pessoa agora tá sempre em dívida comigo. Então eu tô sempre lá chantageando, né? E achando ruim, me vitimizando e achando ruim, né? Quando essa pessoa vai viver a individualidade dela. Porque qual é a minha sensação? Se ela for viver a individualidade dela, ela vai ver que eu não sou tão boa, né? Ela vai encontrar pessoas melhores, ela vai me trocar, né? Ela vai me trair. Essa pessoa, eu não sou boa o suficiente, então ela não pode ver isso. Ela tem que estar aqui sob o meu controle, sobre as minhas rédeas. Lembrando que essa é a fantasia da pessoa que controla, né? A fantasia de que aquela pessoa só fica com ela porque ela tá no controle de tudo, tá? Então, essa é uma das formas, tá, gente? Eu vou estar aqui falando, né, do decorrer da live, mais outras 3 formas. Então, uma das formas é essa vitimização, que é essa chantagem emocional, tá? Dentro das relações, por medo do abandono, tá? Então, aqui, quem se identificou, a Paty já falou que se identificou, já deixa anotadinho aí que eu quero que vocês identifiquem hoje quais as áreas da vida vocês tentam controlar por insegurança. O controle é uma expressão de insegurança e nutre essa ansiedade de forma, assim, extrema. Deixa a pessoa num extremo sofrimento, gente, porque é muito sofrido essa fantasia. É muito sofrido você achar que se você estiver relaxada, se você não estiver lá atenta, né, ansiosa, controlando tudo, o tempo todo presente, alguma coisa de ruim vai acontecer. Isso é muito sofrido. Muito sofrido, né? Então, anotem aí. Quem se identificou, controla as relações, né? Ou faço chantagem, já anota aí, já deixa anotadinho. Segundo ponto. Controla a opinião dos outros por medo de ser rejeitada. Então, pessoas que, por exemplo, e aí isso é muito comum também no meio social. Então, pessoas que tiveram dificuldade de fazer amizade ou se sentiam inferiores nas relações sociais ali da infância, né? Se sentiam rejeitadas, né? Diminuídas. Essas pessoas, elas podem acabar desenvolvendo uma forma de controle muito comum que é o servilismo. Então, essa pessoa que ela tá sempre sendo útil e necessária. A sensação dela é, eu só vou ser amada se eu for útil e necessária. Então, ela tá sempre com medo da rejeição. Como que ela quer controlar a opinião do outro? Sendo útil, necessária, agradável.
Tri, mas isso é um controle? É um controle. É um controle. E isso é péssimo para quem faz. Porque o preço desse controle da opinião do outro é você se submeter, nunca dar a sua opinião, né? Você nunca dá a sua opinião se a sua opinião for diferente daquela pessoa, ou seja, você tem que ser ali sempre agradável. Então você não pode ter uma opinião diferente da pessoa, não pode ter individualidade. Você não pode expressar limites, né? Já que limite é uma coisa que às vezes é desagradável pro outro de receber. Então a pessoa tá me chamando pra fazer tal coisa, mas aí eu preciso cuidar de mim. Não, não vou cuidar de mim, vou lá fazer a coisa com a pessoa. Porque eu quero controlar o que essa pessoa pensa sobre mim. Eu quero controlar o que ela sente sobre mim. Então eu tô ali sempre servindo e sendo útil, sendo necessária, por medo de ser rejeitada. Qual é o sentimento dessa pessoa? Se eu não for se eu não for servil, se eu não for agradável, essa pessoa vai me rejeitar, essa pessoa não vai gostar mais de mim. Então a pessoa que tem esse tipo de controle, essa busca de controle, né, por medo de ser rejeitada, é uma pessoa que tá sempre muito disponível, com dificuldade, né, de viver sua individualidade. E são pessoas que geralmente se sentem depois injustiçadas. Por quê? Porque elas ultrapassam muito os seus próprios limites, se abandonam nesse processo, e aí quando o outro não faz a mesma coisa por ela, ela se sente injustiçada. Ela já se sente rejeitada, porque o outro não tá fazendo tanto que ela faz. Mas uma das coisas que a gente precisa se perguntar é: eu estou fazendo de uma forma adequada? Eu estou vivendo as minhas relações de uma forma adequada? Né? Ou eu estou me abandonando nesse processo? E aí tô querendo que o outro também se abandone. Porque aí eu vou lá, abandono minhas coisas pra fazer o que o outro quer. Mas aí depois que eu peço pro outro fazer alguma coisa e o outro não quer fazer, aí o que eu vou sentir? Injustiçada, porque eu fiz por você e agora você não quer fazer por mim? Mas a gente tem que olhar, será que sou eu que estou expressando essas relações, vivendo, me expressando nessas relações de uma forma saudável? Ou eu que estou, né, sendo aqui codependente, porque tudo isso são processos de codependência, né, de dependência emocional, pra poder, então, ser amada e ser vista. Tá, gente? Então, são duas formas muito sofridas de viver as relações. O medo de abandono e o medo de rejeição, né, acaba gerando esse tipo de controle, chantagem e servilismo. Pra outra pessoa, a pessoa pode falar assim: não, Rodrigo, mas aí o servilismo não é ruim pra quem tá recebendo. É sim, gente. É ruim também pra quem tá recebendo. Porque isso gera uma dívida, isso gera espaço pra chantagem, que é o que a gente tava falando, né? Então é ruim. É ruim quando a gente vive as relações de forma disfuncional. É importante que a gente viva as relações de forma equalitária. Quando a gente coloca assim, o outro aqui no poder e eu inferior, né? Ou me coloco superior e coloco o outro inferior, é destrutivo pros dois. Pros dois. Essa pessoa que geralmente fica sobrecarregada, essa pessoa que fica geralmente passiva, calada, sem espaço para experimentar seu próprio poder. Então isso é péssimo pros dois. A busca de uma relação saudável é uma busca de relação igualitária, né? Onde a gente se percebe de forma igual. Então, no controle, a gente vai fazer pode acontecer essas duas coisas. Nesses dois exemplos que eu trouxe pra vocês, a pessoa se coloca inferior, né? Então ela se vitimiza, ela se coloca aqui meio como coitadinha, né? Ela fica ali servindo e etc. Ela se coloca ali como passiva, que tá sempre servindo e sendo útil. Agora eu vou dar dois outros exemplos onde a pessoa, pra controlar, se coloca aqui em cima. E aqui, esse lugar, né, abaixo, sem poder, é uma das formas de controle mais difícil de perceber. Porque quando você olha pra aquela pessoa, ela é muito boazinha, ela é frágilzinha, ela é, sabe? Inha. Ela passa essa imagem de inha. Mas a culpa que eu fico, né, daquela pessoa fazer isso, daquela pessoa tá sempre me ajudando, daquela pessoa tá fazendo aquela chantagem, isso é um controle. Isso é um controle. Então, muitas pessoas vivem sob controle e não percebem. Eu tinha uma cliente que ela viveu algum tempo numa relação onde ela era a forte, né, que meio que dava conta de tudo, tinha dois empregos, né, tava sempre correndo atrás, e ela tinha aqui um marido, né, que era o coitadinho, né, porque 10 anos, né, onde ele falava que estava estudando para concurso ou que ele estava buscando emprego, mas na verdade as atitudes dele não demonstravam isso, né, era uma pessoa que acordava meio-dia, só vivia durante o dia fazendo o que ele queria, né, não era uma pessoa dedicada. E toda vez que ela tentava colocar um controle, ela que ficava aqui e ele se colocava nesse lugar,
Ele fazia chantagem, ele se vitimizava, coitadinho de mim, eu vim pra Brasília por causa de você, eu faço tudo por você, e você... Toda vez que ela vai falar, cara, tá muito sobrecarregado pra mim dar conta de tudo, eu preciso de você. Ele se vitimizava. Então é difícil, né, da pessoa que tá aqui em cima, sendo colocada como uma pessoa de poder na relação, ver que aquilo é uma chantagem, que ela tá vivendo sob controle. É difícil, é bem mais disfarçada esse controle. Quando a gente pensa numa pessoa controladora, a gente pensa naquela pessoa mais dura, aquela pessoa que manda, aquela pessoa que fala, aquela pessoa... Então, esse controle, né, da chantagem, da vitimização, da servidão, é um controle muito mais disfarçado, muito mais difícil de perceber. Então, a gente tem que estar atento. E aí, uma forma que eu falo pra gente ficar atento é, fique atento ao seu sentimento. Se você tá tendo um sentimento desconfortável naquela relação, onde você nunca tem espaço, né, onde as suas necessidades, as suas emoções, os seus limites nunca tem espaço, porque você sempre tem que ser a fortuna que tá dando conta de tudo, porque senão você se sente culpada, porque senão você se sente... Aí fica atenta. Porque provavelmente você está vivendo ali algum tipo de controle, algum tipo de chantagem, sem perceber, tá bom? Agora vamos para os outros dois. O trabalho. Muita gente controla a vida profissional, né? Por medo de quê? De ser desnecessária. Então tem muita gente que se torna centralizadora na vida profissional. Porque tem medo. Tem medo de ser inferior ao outro, tem medo de ser desnecessária, tem medo de ser não ser inteligente, de ser vista como não inteligente. Entenda, todos esses são medos que vêm da autoimagem da pessoa. Então ela se percebe e se sente assim. Ela se percebe e se sente assim. E por isso ela projeta isso no outro. Ela tem a expectativa de que os outros, em algum momento, vão descobrir que ela é necessária, né? Que ela não é boa o suficiente. Né? Isso vem muito também, gente, da síndrome do impostor. Muita gente tem essa síndrome do impostor. Que basicamente é o quê? Né? É você ter o sentimento de que você não é bom o suficiente para ocupar aquele lugar que você ocupa. Por mais que você tenha estudado antes para isso, por mais que todo mundo, né, te elogie, todo mundo reconheça o seu espaço, você tem o sentimento de que você não é bom o suficiente para estar ali. Né? Pessoas que foram muito desqualificadas na sua inteligência, né, no seu raciocínio, no seu fazer. Essas pessoas que foram muito desqualificadas por críticas, até por superproteção, porque a superproteção é uma desqualificação, gente. Gera o sentimento de que eu não dou conta da minha própria vida, então eu tenho que ter outra pessoa ali pra fazer. Todas essas desqualificações do meu fazer, do meu agir, né, gera essa insegurança. Então muita gente vai pra vida profissional de forma centralizadora, como uma forma de controle. Deixa eu mostrar que eu dou conta de tudo, né? Então essas são as personalidades do forte, da super realizadora, da salvadora, que é essa pessoa que centraliza tudo, deixa que eu resolvo a vida de todo mundo. E isso pode acontecer dentro e fora do trabalho, né? Então deixa que eu resolvo tudo, deixa que eu faço tudo. E aí isso é super destrutivo para a pessoa que vive isso, porque isso gera muita ansiedade. Eu tenho clientes que não tiravam férias anos, tipo assim, 10 anos sem tirar férias. O que tem por trás disso? A pessoa não pode relaxar, descansar. Se ela sair dali e ver que as coisas funcionam sem ela, isso gera uma ansiedade nela. Ela não quer que as coisas funcionem sem ela. Ela quer estar no meio de tudo que funciona. Porque senão isso deixa ela com o sentimento de que ela vai ser desnecessária. Percebe? O medo, né, de ser inferior ou desnecessária gera esse tipo de centralização. Outras pessoas viajam, mas estão ali, ó, sempre com o celular, participando de tudo. Não consegue relaxar, não consegue descansar. Por isso que eu falo, né, gente, que a tentativa de controle é extremamente destrutiva. Extremamente destrutiva. Pra si que tá ali ultrapassando dos próprios limites, sem usufruir a vida, agindo por ameaça, porque tá sempre ameaçada e amedrontada. Isso não é uma atitude autêntica. Isso é ameaça, medo. Eu tô sempre com medo. Né? E péssimo pro outro. Porque as pessoas centralizadoras, né, elas acabam se colocando, lembra que eu falei pra vocês, ó, superiores ao outro. Então quem vive perto de uma pessoa centralizadora tá sempre se sentindo inferior. Tá sempre se sentindo inferior. Né? Quem vive perto de uma pessoa centralizadora tá sempre se sentindo incapaz, sem espaço, porque a pessoa centralizadora não dá espaço pro outro. Não dá espaço pro outro fazer sozinho, pro outro desenvolver uma coisa sozinho. E isso é um dos aspectos que acontece muito no trabalho, mas acontece também muito na vida pessoal, tá? Existem muitas famílias que é exatamente assim. Tem a pessoa centralizadora
que sempre as pessoas não podem nem se relacionar entre elas, porque ela sempre quer estar, ela quer ser a melhor amiga de todo mundo, ela quer ajudar todo mundo, ela quer resolver todo mundo, ela quer ter opinião sobre tudo. É ela. Ela precisa ser o centro dessa família para ela se sentir segura. Olha a trabalheira disso, gente. Cansa só de falar. Cansa só de falar. Essa pessoa não se sente segura no seu valor, na sua competência, na sua capacidade. E por isso ela tá ali centralizando tudo, tá? Quem se identifica com isso? Quem tem medo de ser desnecessária e quem tem a tendência de centralizar muito as coisas. Deixa aqui pra mim. Vamos hoje perceber, tá, gente? Onde que a gente busca controle como uma forma da gente entender quais são as nossas dores, né? Como que a gente expressa essas dores, tá? Para que a gente possa curar. Aonde que a gente vive inseguro. Então tem gente que vive inseguro na vida amorosa, tem gente que se sente insegura na vida social, que é com os amigos, tem gente que se sente inseguro na vida profissional. E aí o quarto ponto tem gente que se sente inseguro consigo mesmo. Consigo mesmo, né? Tudo isso são inseguranças com nós mesmos, mas aí tem um controle que a gente faz quando a gente tá inseguro com nós mesmos, que é o controle por medo de ser inconveniente. Então, por medo de ser inconveniente, eu acabo me controlando. Então, eu tô sempre ali me criticando, me desqualificando, né? Então, sabe aquela situação de você falar uma coisa e aí daqui a pouco você tá se criticando, se desqualificando, se agredindo. Ai, meu Deus, por que eu falei aquilo? Ai, meu Deus, eu falei alguma coisa de errado. Isso é uma busca de controle de si. É uma forma de controle de si. Né? Então, eu tô sempre ali avaliando, criticando tudo que eu faço, tudo que eu falo, tá? Por medo de ser inconveniente. Uma das formas, além dessa autodesqualificação, desse controle, né, gente, é desqualificando o outro. Então, essa é uma outra forma de controle. Que é uma forma também que eu falei pra vocês, né? Eu me colocando superior ao outro. Então, tem muita gente, né, que por medo de ser, né, insuficiente, inferior, faz o quê? Desqualifica o outro. Porque ela só se sente segura se ela for a melhor, a maior. Então, ela acaba desqualificando muito o outro. Então, existem essas duas formas, né, de controle do si. Essa auto-rejeição e essa autocrítica. Eu sou muito crítica comigo mesma, muito rígida comigo mesma. Tô sempre ali no meu pé, me desqualificando, me criticando, porque eu não fui perfeita. Então, existe esse lugar de perfeccionismo, por medo de ser inconveniente. E tem esse lugar por medo de ser inferior, que muitas pessoas acabam sendo o quê? Duronas, agressivas, desqualificadoras do outro. Então, se eu diminuo o outro, eu fico no poder, eu fico no controle. Então, tem muita gente insegura que quer controlar a partir do quê? Do poder. E qual é uma forma de eu ganhar poder? Desqualificar o outro. Fazer o outro se sentir nada. Então, aí entra, assim, num processo de abuso mais intenso, né? E aí são atitudes extremamente abusivas. Então, eu tô sempre desqualificando o outro, chamando de burra, de burro, falando que é incapaz, falando que eu tô fazendo um favor de estar naquela relação com aquela pessoa, né? Tô te fazendo um favor de estar aqui com você, porque eu sou muito melhor que você, né? De que ninguém vai gostar daquela pessoa como eu gosto, né? Porque eu tô aqui fazendo um favor, porque eu sou uma pessoa maravilhosa por estar fazendo isso por você. Então, tá sempre se colocando de forma superior e inferiorizando o outro. Isso é uma forma brutal de controle. Por quê? Porque aquela pessoa começa a ficar comigo e me obedecer, fazer o que eu quero, me obedecer, exatamente porque ela sente que ela não tem saída. Ela me vê também de uma forma superior. Então, tem gente que faz isso na maternidade, tem gente que faz isso na relação amorosa. Fica ali sempre colocando o outro como inferior e eu como superior. Como? Desqualificando o outro. Desqualificando o outro. Desqualificando o outro nas suas emoções, nas suas opiniões, nas suas necessidades, né? Na sua individualidade. Então, essa é uma forma de eu estar aqui sempre superior a outra pessoa. E muita gente vive esse tipo de relação, né? Só que, às vezes, é um processo que a pessoa vai naturalizando aquilo ali, vai naturalizando, porque a pessoa que geralmente fica aqui, né, sob controle do outro, é uma pessoa que já tem uma baixa autoestima, que já tem uma insegurança, que já tem ali um processo de dependência emocional enorme. Então tem medo de solidão, né? Tem medo de
ser insuficiente, não viver outra relação. E aí vai ficando naquela relação e sendo cada vez mais submetida. Então a desqualificação, pessoas que são muito críticas, muito desqualificativas, isso é uma forma de controle, gente. É uma forma de controle. Eu diminuo o outro para eu continuar no controle de tudo, no poder. Tá? Então, hoje é pra gente identificar, tá? Qual é a área da nossa vida que a gente se sente insegura, que existem dores e que por isso a gente tenta controlar. Porque o controle, ele nada mais é, né, do que uma tentativa de tirar a nossa insegurança, de tirar o nosso medo, de apaziguar o nosso medo, né? Controlando as situações, as relações e até a nós mesmos, né? Então, muita gente aqui pode se identificar como uma pessoa muito crítica e nem saber conscientemente do porquê que é tão crítico. Então, esse daqui é um sinal do que pode ser esse seu criticismo com o outro, né? Uma tentativa de se manter superior, tá? Como um mecanismo de defesa, né? Como um controle por se sentir inseguro. E tem muita gente que fica aqui nesse processo perfeccionista, que é se desqualificando, se criticando, se rejeitando, como uma forma de controle do eu, né? Por eu me sentir aqui inferior e insuficiente, eu fico aqui nesse processo de desqualificação de mim mesma, tá? Então tem essa desqualificação do outro e tem essa desqualificação de mim mesma. Os dois são formas de controle, tá bom? Então, gente, a gente vai terminar a live agora, só pra eu lembrar aqui tudo que eu falei hoje. Então, eu falei hoje sobre controlar as relações por medo de ser abandonada, por medo de chantagem e vitimização. Controlar a opinião dos outros por medo de ser rejeitada, como sendo servil, útil, necessária, agradável. Terceiro, controlar o trabalho por medo de ser desnecessária, então centralizando, sendo uma pessoa centralizadora. E quarto, controlar a mim mesma, né, por medo de ser inconveniente, me desqualificando, né? Ou uma outra forma de fazer esse controle, né, dessa insegurança é desqualificando o outro, porque é uma forma de eu me manter superior, tá bom? Controlar relações para não ser abandonada, tá? A Josi se identificou mais com essa, né, Josi? E, gente, ter coragem de confessar, tá? A nossa humanidade, as nossas formas de controle, tem a ver com cura. Por isso que autoconhecimento não é para todos. Porque a gente precisa ter esse olhar, assim, deveria ser para todos, né? Eu gostaria muito que fosse. Mas tem muita gente que não tá, vamos dizer assim, disposto a olhar para si mesmo. Muitas pessoas que querem continuar colocando, né, só pro outro. Lari, claro que eu lembro, Lari, que saudade de você. Que bom saber que você tá aqui. Claro que eu lembro, Lari. A gente fez cursinho juntas, né? Caramba, faz muito tempo. A gente fez, o Joaquim, você viu? Coisa mais linda. Então, gente, muito bom saber que tem gente assim da minha vida, minha história, que eu tô ajudando de alguma forma agora. Larissa eu conheci no cursinho, eu ainda eu acho que eu já tinha escolhido o meu curso. Eu não lembro se quando eu fiz cursinho com você, porque teve uma época da minha vida que eu queria fazer direito, gente. Por causa da minha mãe. Minha mãe fez direito, ela é procuradora, e aí eu, né, era meio inspirada ali por ela. Ela sempre me deixou livre pra escolher o que eu queria. Mas aí ainda não sabia bem o que eu queria, né? Tinha uma época que eu queria direito, e aí depois não, tem muito mais a ver comigo, psicologia, etc. Que legal, Lari. Então, tem muita gente que não quer olhar pra si, né? Porque é dolorido a gente ver que a gente tem atitudes tóxicas, né? A gente hoje vive numa vibe tão canceladora das coisas, né? E aí isso é uma coisa tão ruim, né? É claro que tem coisas que a gente não pode aceitar, né? Mas essa energia de cancelamento da humanidade, de qualquer falha, isso é péssimo, porque deixa a gente ainda mais naquela máscara de perfeito. E quanto mais a gente quer parecer perfeito, menos disposição a gente tem pra se olhar, pra confessar a nossa humanidade. E por isso eu sempre trago aqui o que é que tem por trás. Então o controle, ele não é uma coisa que a gente nasceu controlador. Existe alguma coisa por trás do controle. E o que existe por trás desse controle é dor. Porque essa é uma expressão dolorida.
Essa é uma expressão de sofrimento. O controle é uma expressão de sofrimento. Ai, Dri, mas então entender isso tem que fazer eu aceitar o controle do outro. Não. Uma coisa é você entender e outra coisa é você aceitar. Não, a gente não tem que aceitar. Porque quando a gente não aceita, a gente tá até dando uma oportunidade pra pessoa se olhar. Se olhar e se perceber. Então a gente precisa ter essa coragem pra crescer, pra amadurecer. Isso daqui é sofrido demais, gente. Tentar controlar suas relações, tentar ser centralizador, é muito sofrido. Tentar se controlar, sempre se desqualificando, se criticando, isso é muito doído. Essa fantasia de que se eu não estiver ali, sempre controlando tudo, alguma coisa péssima vai acontecer, alguma coisa ruim vai acontecer. Nossa, isso é muito... Você não pode relaxar, você não pode descansar, sua cabeça está sempre a 1 milhão, você está sempre ameaçada, amedrontada, ansiosa. Tá? Então, vale muito a pena a gente confessar os nossos lugares de controle, né? Como que a gente controla as coisas para que a gente possa viver uma vida leve, livre, individual, porque para que a gente possa ter um momento da gente estar ali só com a gente, cuidando da gente, vivendo uma situação, sem ter que sempre estar com a cabeça nas outras pessoas ou nas outras situações por medo de ser rejeitada e abandonada. Então a gente precisa olhar, entender quais as dores estão por trás dessa tentativa de controle para que a gente possa curar essa dor e se libertar daquele controle. Eu posso garantir para vocês que a vida sem a tentativa de controle é uma vida muito melhor. É uma vida muito mais prazerosa, leve, tá? Onde você tá segura das suas relações, do seu valor profissional, do seu valor consigo mesma, tá bom? Então eu espero ter ajudado um pouco vocês hoje. Eu tenho feito essas lives surpresas, gente, porque assim, eu já tô cansada de me comprometer com vocês e às vezes não conseguir, né? Então algumas vezes aconteceu, eu vim aqui, gente, amanhã vai ter live. E aí chega amanhã, eu não consigo, porque a minha vida hoje tá outra dinâmica. E eu tenho que aceitar isso, né? Não dá pra eu ficar tentando controlar tanto o meu tempo, porque às vezes vai ter dia que o Joaquim vai acordar de um jeito, vai ter dia que ele vai acordar de outro, vai ter dia que eu vou conseguir fazer as coisas mais rápido com ele, vai ter dia que eu não vou dar conta. Então, eu abri mão desse controle, espero que vocês entendam, né? Pra eu não ficar também me frustrando e nem ficar aí me comprometendo com vocês e não conseguindo cumprir. Então, de vez em quando, eu vou dar essas lives surpresas agora. Em contraponto, né? Vai ficar tudo salvo, tá? Vai ficar tudo salvo, então fiquem tranquilos. Caso em algum desses dias vocês não consigam ver, está aqui tudo salvo aqui no Instagram e também lá no meu canal do YouTube, tá bom? Rejeição na infância. Na fase adulta, vem necessidade de agradar a todos, anular a si mesmo para ser reconhecida. É isso, Sinara. E isso é uma tentativa de controle, né? A gente acha que não, mas é a gente tentando controlar a opinião do outro, tá? Essa tentativa de controlar a opinião do outro, sendo sempre agradável, útil, necessária. É uma forma extremamente destrutiva, né? De controle, mas é muito comum. Muito comum. Muita gente controla a situação e as relações dessa forma, tá bom? Um beijo no coração de todos e todas vocês. Obrigada pela companhia. Até a próxima.